abra sua Bíblia lá no livro de Ruth, capítulo 1, vamos ler, do 1 ao 18, tá bom? Vem Josué, Juízes e depois o livro de Ruth, se eu não me engano, o 8º livro da Bíblia, tá bom? Isso, Deuteronômio em diante, se eu não me engano, o 8º livro da Bíblia. Livro de Ruth, nós vamos ler do capítulo 1, do versos 1 ao 18. O tema dessa manhã é o poder do recomeço. Eu quero dizer para você que há um poder especial em cada recomeço. E nessa noite o Senhor já ministrou ao meu coração, creio em nome de Jesus que vai continuar falando comigo. E eu tenho certeza que Ele vai falar de modo especial e individual com cada um de vocês. Todos acharam? Digam amém. E diz assim, lá no livro de Ruth, do 1 ao 18, diz assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi. E o nome dos seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou aos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras foram com ela. E indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, ela levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: tornai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que fossem por vós maridos? Tornai, minhas filhas, ide-vos embora, já que estou muito velha para ter marido. Ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-lo-eis até que tivessem a ficar grandes? Deter-vos-eis por eles, sem tomardes maridos? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou sobre mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao teu povo e aos teus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não insistas comigo para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que fores, ali irei eu. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu ali e serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar isso. Assim foram ambas até que chegassem a Belém. Você pode dar um amém por essa palavra? Eu quero começar aqui com a introdução que diz assim: Deus colocou no meu coração o desejo de compartilhar com vocês sobre o poder do recomeço. Repitam comigo: o poder do recomeço. Quantas vezes na nossa vida temos que recomeçar? Na verdade, mesmo que às vezes o recomeço esteja ligado a perdas, quando colocamos Deus à frente, obedecemos e permitimos que Ele nos conduza,
nós damos a nós mesmos a oportunidade de escrever uma nova história e tudo o que ficou para trás fica como referência de um Deus justo, vivo e fiel, independente de qualquer circunstância. Eu separei aqui essa passagem da Bíblia porque a Bíblia ela é assim um livro repleto de ensinamentos, mas quando se fala de recomeço, sempre vem ao meu coração essa passagem, a história de Ruth e Noemi. E parando aqui para pensar no cenário, vamos lá, né? Eu quero que você comece a trazer à sua memória o pastor Ney, a irmã Leila, a irmã Vera, a irmã Bruna, o Ramon, que mesmo sendo jovem também já teve que recomeçar algumas vezes. Quantas vezes você teve que recomeçar? E parando aqui para pensar, vamos aqui, né? Vou contar aqui do meu jeito a história, né? Elimeleque é o pai, Noemi é a mãe, Malom e Quilion são os filhos. E eis que uma grande fome, né, abate lá a cidade de Belém. Eu quero dizer para você, como já vem ensinando o nosso pastor, o evangelho ele não é só vitória. Mesmo você sendo cristão, mesmo você sendo fiel a Deus, em algum momento o dia mau pode e vai chegar na sua casa, vai chegar na sua vida, vai chegar na sua família. E Elimeleque, diante daquela má notícia de fome, ele diz, né, para Noemi: minha filha, arruma aí as malas, as trouxinhas, né? Pega Malom e Quilion e vamos para os campos de Moabe. E assim eles foram. E quando a gente sai de um cenário, de uma situação, e a gente vai para outra, por mais que lá fosse o campo de Moabe, eles foram peregrinar, e o nome já diz, né? Eles não sabiam o que encontrariam lá. A expectativa, não é, pastor Ney, era de uma melhora, né? E eles partem para lá, né, para os campos de Moabe, com uma expectativa, a intenção deles era fugir daquela fome que assolava Belém. E assim eles fazem, passa-se algum tempo e Noemi fica viúva. Ela perde o marido dela, Elimeleque morre. E aí logo depois os seus filhos se casam. Um se casa com Ruth e o outro se casa com Orfa. E aí eu imagino, né, irmão Josias, irmã Débora, Noemi pensou: perdi o meu marido, mas os meus 2 filhos se casaram, eram 2 moabitas, né, mulheres moabitas, mas que se converteram ali, né, ao Deus, né, de Noemi, na verdade, uma só que verdadeiramente se converteu. E eu tenho certeza que aquela mulher ela voltou a se encher de esperança. Mas passaram-se alguns anos, eu acho que 10 anos mais ou menos, e Noemi perde seus 2 filhos. O que a gente vai falar para uma mulher que perde o marido, que sai da sua terra e que depois perde os seus 2 filhos? Até porque vocês já devem ter passado por essa experiência, quando você vai num sepultamento, gente, tem dor que não tem palavra que a gente diga que vá consolar a pessoa. Então eu posso imaginar como não estava o coração daquela mulher. E aquela mulher olha para um lado, ela não tem mais marido, ela não tem mais filhos, mas em meio a esse caos, Noemi ouve dizer que o Senhor, o Deus dela, havia visitado Belém novamente. E mesmo despedaçada, mesmo com as mãos vazias, Noemi decide retornar a Belém. Então eu quero dizer para você que talvez mesmo diante do caos, mesmo diante do dia mau, o Senhor ele vai visitar a tua Belém. Não perca as esperanças. Quantas vezes eu também olhei para as minhas mãos e vi as minhas mãos completamente vazias. Só que a questão é que às vezes Deus ele está falando: olha, volta para Belém. E aí a gente fica: mas Senhor, vou voltar como? Eu não tenho nada. Não tem expectativa para um recomeço. Mas Noemi, mesmo ali fragilizada, ela conseguiu ouvir a voz do Senhor. Essa notícia conseguiu encontrar, né, espaço no coração dela e ela decide, mesmo despedaçada, mesmo Noemi chega a declarar que o Senhor descarregou a mão dele sobre ela. E não é para menos, você perdeu o marido, você perdeu os filhos e ela retorna ali para Belém. Só que no caminho, né, quem é que estava acompanhando Noemi? Ruth e Orfa, né? E aí, por um momento, né, Noemi para. Noemi era uma mulher justa, uma mulher digna, uma mulher temente a Deus. E ela diz de maneira muito coerente, né? Eu imagino, tá, meus irmãos, que dentro dela ela deve ter gerado uma batalha muito grande. Ela queria voltar com as noras, né? Mas ao mesmo tempo ela pensou: não vai ser justo eu carregar essas 2 mulheres comigo.
eu já estou velha, ainda que eu conseguisse o milagre, né, de ter um marido, de gerar um filho, não daria tempo dessas crianças crescerem, né, e terem filhos com elas. Então Noemi para ali por um momento, né, e libera as duas noras. E aí vai começar aqui o desenrolar da nossa mensagem. Quando ela diz isso para Orfa, né, Orfa chora, né, por um momento, mas Orfa volta para sua família e Orfa volta para os seus deuses. Mas olha o que diz Ruth, e eu quero começar já o primeiro tópico dessa mensagem, né, sobre o poder do recomeço, que a primeira chave para você recomeçar é você ter convicção. E o que eu entendo? Na verdade, Ruth não estava com Noemi somente pelos filhos. Ruth estava com Noemi porque ela cria no Deus de Noemi. E aí, quando ela tem a oportunidade de sair de perto de Noemi, olha o que ela diz, meus irmãos. Diz assim, está lá no livro de Ruth, capítulo 1, versos 16 e 18. Então, o primeiro tópico, anote aí, convicção. Olha o que diz Ruth. Disse, porém, Ruth, não insistas para que eu te abandone e deixa eu te seguir, porque aonde quer que tu fores e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, eu morrerei ali, e ali serei sepultada. Faça-se assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte que vá me separar de ti. Vendo Noemi que Ruth estava resolvida, deixou que ela a seguisse. Ruth estava decidida a continuar com a sogra. Nada do que Noemi dissesse faria ela desistir de acompanhá-la. Na verdade, eu imagino que Ruth ela teve medo sim do desconhecido. Quantas vezes, né? Porque assim, Ruth ela era estrangeira. Noemi voltava, ainda que de mãos vazias, né, para sua terra, mas ela sabia quem ela encontraria. Ela estava voltando para sua casa. Porém, Ruth não, ela não conhecia o lugar, ela não conhecia a terra, mas ela conhecia o Deus que acompanhava Noemi. Você pode dar um amém? Então, independente do cenário, tem situações que a gente vive que é algo meio que desconhecido. Você não está esperando, e aí aquela notícia, aquele laudo, aquela situação, ela te apavora muito, mas lembra do Deus que vai à tua frente. E eu tenho aprendido muito, meus irmãos, porque eu lembro que, como eu já falei aqui 1 milhão de vezes, mas vale a pena repetir, quantas situações eu já passei, e aí, naquele primeiro momento, você faz aquele papelão de se desesperar, de tipo, e agora? A gente coloca Deus num potinho achando que dessa vez ele não vai conseguir. A gente esquece que existe um Deus que vai à frente. Ele está no teu presente, mas ele também está no teu futuro. E nada foge do controle dele. Então, em nome de Jesus, se você entrou aqui com seu coração apertado, angustiado, aflito, né, pastor? Com medo do desconhecido, não interessa o que está lá na frente me esperando. Eu preciso me apegar no Deus que vai caminhar comigo no meu futuro. Amém? Então, sobre convicção, Ruth passou essa convicção para Noemi. Quem já teve essa experiência de repente alguém chegar para você e falar assim, olha, eu vou te dar isso, eu vou fazer isso por você. E aí você chegar e falar assim, não precisa. Aí a pessoa, tem certeza? Não precisa. Ah, então tá bom. Agora, eu já passei por essa. Agora, quem já passou por essa? Pode levantar a mão, gente. Isso. De você, da pessoa pegar, né, te oferecer alguma coisa, mas assim, a pessoa não está, de fato, ali decidida. E quem já passou pela seguinte situação, né? Da pessoa falar assim, olha, eu vou te dar isso, eu vou te abençoar com isso. E você falar, pelo amor de Deus, não, eu agradeço, mas eu não quero. A pessoa, não tem conversa. Eu vou te dar, eu vou fazer, eu vou estar contigo. Quem já passou? A gente passa direto, né? A gente passa direto. E Ruth estava mais ou menos assim, não tem mais filho, mas eu estou contigo, não tem nada para me oferecer, eu estou contigo, nós vamos continuar juntas, porque eu sei quem é o Deus de Noemi, e eu tenho certeza que as mãos dele também estarão sobre a minha vida, né? Aconteceu isso com o irmão Josias. Irmão Josias, no início do ministério, aquela luta, né, irmão Josias? E eu falei assim, o irmão Josias é a nossa Ruth, né? E eu falei para ele, vai embora, irmão Josias. Vai, né?
Vai embora, irmão. Eu lembro. Eu falei, Josias, eu pensei, vou começar a maltratar ele, porque ele não quer largar a gente. Eu falei, irmão Josias, mas diante de Deus foi exatamente assim. Eu falei, irmão Josias, olha só. Ele me chamava de mãe, até que agora parou, né, irmã Débora, né, mãe? Eu falei, Josias, olha só, você não me chama de mãe? Então eu vou falar como eu falaria para o meu filho. Eu sei que você ama a igreja, eu sei que você ama o ministério, mas eu sei que você tem possibilidade lá fora, está muito difícil, e eu não acho justo você ficar aqui. Ele ficou 1 ano sem salário, isso no início do ministério. E aí ele falou, não sai. Eu falei, Josias, vai embora, Josias. Eu falei, olha só, você vai continuar sendo membro da igreja, você vai continuar cantando no louvor, você vai continuar com os jovens e adolescentes, mas vai, pastora, não. E na verdade, você chegou até a declarar isso aqui. Ele chegou a declarar, ele falou assim, pastora, pela misericórdia e pela graça de Deus, ele fez a mesma declaração que Ruth fez a Noemi. O teu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. E hoje você vê Deus honrando ao irmão Josias. Você pode dar um glória a Deus? Então vale a pena você permanecer do lado de pessoas certas. Agora, por que Josias ficou, irmão Herbert? Por quê? Porque o Josias, ele caminha com a gente. Não somos perfeitos, meus irmãos, não somos, mas ele sabia que a mão do Senhor estava sobre a nossa vida. Ele sabia que o ministério de ensino Palavra Viva era a promessa do Senhor e que em algum momento o Senhor voltaria a nos abençoar, como voltou, né? Hoje o irmão Josias tem salário, teve aumento, tem uma noiva e vai casar em maio, meus irmãos. Então, Deus honra. E voltando aqui para a convicção, meus irmãos, eu quero falar com você sobre a questão de convicção. Ruth teve convicção, ela teve oportunidade de fazer como órfã, de seguir a sua vida, mas ela não fez, né? E se você observar, a história de órfã termina exatamente ali. E aí eu quero dizer para você, Deus não tem história com quem desiste no meio do caminho. Está pensando em desistir? Deus diz para você, como diz para mim, como já falou para o pastor, eu não te autorizo a desistir. Continua. Está difícil, continua. Está com as mãos vazias, continua. As notícias não são boas, continua. As coisas que você me pediu ainda não aconteceram, mas continua. Eu não tenho história com quem desiste no meio do caminho, né, Ramon? Continua, continua. Eu bato assim na tecla com o Ramon, eu pego no pé dele, porque o Ramon, assim como todos do louvor, eu sei que existe um diferencial de Deus sobre a vida dele. Vocês sentem a presença de Deus quando esse menino abre a boca? Não existe, então por isso eu digo, continua. Eu sei que às vezes é difícil, eu sei que às vezes bate o desânimo, eu brinco, né? Pelo fato de você tirar os seus cochilos aqui no culto, mas eu amo ver você na casa do Senhor. Então mesmo dando seus cochilinhos, continua, porque Deus ainda tem história contigo, menino, tem muita história, apenas continue, tá bom? Então tenha convicção. E aí eu quero falar para você, você tem tido constância nas suas decisões? De repente, você começa a estudar para a faculdade, né? Você, vou fazer odontologia. Daqui a pouco, não. Vou fazer psicologia. Daqui a pouco, não. Vou fazer educação física. Você já reparou que as pessoas inconstantes, elas abraçam o mundo todo, mas ao mesmo tempo, quando você chega, cadê? Me mostra as suas mãos. Não tem absolutamente nada. Talvez você tenha pedido uma família, né? De repente, o varão aqui, ou até na live, que Deus abençoe cada irmão que nos assiste pela live, tenha pedido, Senhor, eu quero uma esposa, eu quero uma família, mas não aguenta ver um rabo de saia que fica, né? Não aguenta ficar sem dar uma bitoquinha. Tenha constância, mantenha as suas decisões, né? Isso vale também para as irmãs. Talvez a irmã que esteja solteira, talvez tenha pedido ali uma família. Em nome de Jesus, seja constante nas suas decisões. Assim como Ruth foi, mesmo podendo desistir, mesmo podendo seguir, ela decidiu continuar a tal ponto de convencer Noemi. Então, o primeiro tópico aqui, para o poder do recomeço, é convicção. Repitam comigo, convicção. Segundo tópico, né? Noemi está voltando com Ruth para Belém. Quando Ruth saiu de Belém, ela saiu fugindo da fome, mas ela tinha o quê? O marido e os 2 filhos. Aí volta Noemi para Belém. Olha só o que ela ouve quando ela chega de Belém. Então você imagina a cena. Noemi
voltando com Ruth, com as trouxinhas, né, ali. Provavelmente ela estava fisicamente muito abatida. E olha o que falavam, está lá no livro de Ruth 1,19. Olha o que diz. Assim foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam: não é esta Noemi? Quem aqui nunca passou por isso, né? De num recomeço, por isso eu quero dizer para você, esteja preparado, porque pessoas vão abrir a boca para dizer: tadinho, tadinho, né? Poxa, estava com um carro X, agora está com esse carro. Tinha família, agora apareceu sem a família. Se vestia de um jeito, agora está desse jeito. Era de uma igreja grandona, agora está numa igreja pequena. Então se prepare para isso. No seu recomeço, não se preocupe com o que as pessoas vão dizer, né? E aí eu quero também te encorajar. Quando você tiver pessoas do seu lado que estejam passando por essa fase, não fica, ai, tadinho. Eu lembro do irmão Josias. Hoje eu vou te usar como exemplo mesmo. Eu lembro do irmão Josias, né? Aqui na igreja, às vezes, ele chorava. Ai, pastora, tá difícil, né? Eu quero casar, não aparece ninguém, né? E aí eu lembro que eu falava para ele: Josias, levanta essa cabeça, Josias. Primeiro você vai começar a passar suas roupas. Vamos parar de andar amarrotado, né, Josias? Falei: levanta a cabeça, Josias, tu é valoroso, né? Eu falei: tu é valoroso, tu é ajeitadinho, né? Então você não pode, pelo desespero, se contentar com qualquer coisa, não. Toma posse do valor que você tem em Deus, né? E aí o Josias foi, né? Lembra que o Josias vinha querendo, né? É normal. Quando a gente está ali passando a nossa dor, é muito comum a gente, né, ter pessoas que, não por maldade, tem gente que é, tá? Tem gente que tem prazer em apontar ali para a tua ferida e falar: nossa, né? É igual aquela pessoa que você tá magrinha, não fala nada, você engordou um pouquinho, olha e fala assim: nossa, você engordou, impressão minha, né? Enfim, então as pessoas têm esse costume de botar o holofote na sua dor. E aí no seu recomeço, não se preocupe com isso, entendeu? E aí o que eu imagino? Ruth não conhecia nada, a Noemi conhecia, e aí Noemi avançando ali para sua cidade, passando por dentro dos bairros, em frente às casas, e as pessoas comentando, e as pessoas cochichando, mas eu imagino que Ruth, ainda que com medo, meu Deus, o que vem pela frente? Mas ela lembrava: eu estou com Noemi, porque eu sei que a mão do Senhor está sobre ela, eu não sei o que vai à minha frente, mas eu sei que o Senhor está à frente. Você pode dar um amém? Então, o segundo tópico: esteja preparado para o que as pessoas vão falar, tá bom? Então, não se preocupe com o que pensam a seu respeito, apenas continue. Se você está diante de uma situação que você precisa recomeçar, não ligue para o que as pessoas vão falar, apenas continue. Vai doer? Vai doer. É muito ruim você ouvir alguém falando das coisas que você tinha e hoje você não tem mais. Não é uma coisa agradável as pessoas olharem para você: ué, tinha isso e agora não tem, era assim e agora não é mais. Mas eu quero dizer, eu não, o Senhor não deu ouvidos à voz dessas pessoas, deu ouvidos à voz do Senhor, e Ele diz: continua indo para Belém, continua. Não volte, não volte, e seja guiado pela voz do Espírito Santo de Deus. Continuando aqui agora no terceiro tópico, humildade, né? No nosso recomeço, a gente vai falar aqui sobre humildade, porque às vezes a gente passa por situações de recomeço que a gente precisa ser humildes, né? E aí, o que isso tem a ver aqui com a história de Ruth? Quando Ruth e Noemi chegaram em Belém, elas eram duas mulheres viúvas, pobres, sozinhas, e elas tinham que comer, né, gente? E olha o que Ruth faz. Ruth pede a Noemi para que libere ela, para que ela vá a um campo, né? E vocês logo vão saber, né, como se deu o desfecho dessa história, para catar espigas, né? E esse campo é nada mais, nada menos do que a plantação de Boaz. E aí, você vai olhar para o seu irmão, eu falei que hoje vocês iriam me ajudar um pouquinho, né? E você vai falar assim: desce do salto. Aí eu vou descer do meu salto. Aí, olha aqui, ó, eu estou descendo do meu salto. E aqui, ó. Aí eu vou descer do meu... Por que eu estou literalmente descendo do salto, né? Para que serve o salto alto? Eu sou pequenininha, eu tenho 1,56 m. Eu acho que é 1,55 m, mas uma única vez, falaram para mim que era 1,56 m, e aí eu fiquei com 1,56 m. E eu uso o salto alto para passar uma imagem de algo que eu não sou.
E às vezes eu pago um preço muito alto, meus irmãos, porque dói. Minha coluna dói, dá bolha. Esse sapato aqui é maior do que o meu pé, porque eu calço 34, às vezes eu não acho. Aí eu coloco aquilo dali, mas mesmo assim fica desconfortável, né? Só que às vezes, para passar uma imagem para as pessoas, a gente acaba subindo nesse salto. E nessa noite Deus diz para mim e para você, no teu recomeço, se for preciso, desce do teu salto. E aí talvez os homens estejam olhando para mim, a pastora está maluca, dizendo que eu vou descer do salto, que salto, né? Mas esse salto não é literalmente o salto. Talvez esse salto seja uma ajuda que você precise. Talvez esse descer do salto seja nesse teu recomeço, você chegar para, de repente, um líder espiritual, a líder espiritual, talvez um amigo, talvez uma pessoa que possa te orientar e falar, olha, esse meu recomeço tem essa área da minha vida aqui que há anos eu tenho tentado recomeçar e eu não consigo. E em nome de Jesus, enquanto você continuar deixando o orgulho te dominar, na verdade é Satanás dizendo para você, você não precisa de ajuda. Continua no teu salto, você está tão bonito. Olha aqui que maravilha, né? Mas Deus diz para você, desce do salto. Aqui, ó, eu estou pequenininha, né? Com essa saia aqui abaixo do joelho, né? Fica estranho, né? Porque eu sou baixinha, né? Mas eu não estou nem aí. Porque diante de Deus, eu vou descer do salto quantas vezes forem necessárias. Então, em nome de Jesus, que o teu coração esteja aberto a descer do salto, assim como fez Ruth. Eu imagino Ruth, uma moça muito bonita. Gente, imagina você chegar numa terra estranha, né? Ruth desceu do salto, colocou o avental, fez um coquezinho e foi catar espigas. Só que, na verdade, era um resto. Ela foi catar resto de espiga. Então, em nome de Jesus, Deus diz para algumas pessoas aqui, não tenha vergonha de recomeçar. Você precisa ter dignidade. Faça o que for preciso. Em nome de Jesus, não fique se preocupando com o que vão pensar, com o que vão achar. O mais importante é você estar fazendo a vontade do Senhor. Então, diz aqui, pessoas não conseguem recomeçar porque o orgulho a impedem de pedir ajuda. Abra sua boca e peça ajuda em nome de Jesus. Não tenha vergonha. E aqui eu quero falar em especial para as pessoas reservadas. Durante muito tempo da minha vida eu fui muito reservada. E aí, né, éramos de uma grande igreja e tinha aquela coisa, eu era esposa de um líder e às vezes eu precisava, graças a Deus, assim, né, eu nunca tive problemas assim, familiares. Mas tem aquela situação que às vezes você quer conversar, né? Você quer se abrir. E aí lá por ser uma grande igreja, o que você pensa? Se eu pedir ajuda, vão achar que eu estou com problema, né? E você se fecha. Vim aqui para o Viva. E aí no Viva, primeiro era a esposa do pastor, né? Então, como que a esposa do pastor vai pedir oração, vai pedir ajuda? Mas aí Deus tratou comigo isso, Deus falou, está errado. Quando você não estiver bem, você precisa dizer que você não está bem. Né, irmã Elisa? Quando você precisar de oração, você precisa ir à líder de intercessão, a irmã Vanúzia também, né, algumas vezes, já até orou por mim, você precisa reconhecer que você precisa de ajuda. E aí as pessoas reservadas, às vezes Satanás acaba engessando, impedindo até esse recomeço, porque simplesmente elas, eu sou fechada, eu não vou pedir ajuda em nome de Jesus. Não tenha vergonha de se humilhar se for necessário e falar assim, pastor, pastora, ou irmã Elisa, ou irmã Vanusa, eu tenho essa área aqui da minha vida que eu preciso recomeçar, que eu preciso dar um jeito, é um pecado, é uma área que eu não consigo sozinho, me ajuda, então, em nome de Jesus, que o Senhor destrave a tua boca. Em nome de Jesus, que todo orgulho possa cair por terra, para que você possa recomeçar da maneira correta. Eu posso ouvir um amém? Principalmente os irmãos, né? Eu vou continuar sem sapato, porque eu desci do salto e agora eu estou à vontade, gente. Essa é a vantagem de você descer do salto, você fica livre, livre, livre. E Deus vai usar minha vida de qualquer jeito, com salto, sem salto, com maquiagem, sem maquiagem. Sabe o que Deus falou comigo? Paula, né? Que para Deus eu sou Paula, Paulinha, filhinha. Ele falou, olha, um dia, mas eu não tive coragem ainda não. Você vai pregar sem maquiagem, com o cabelo igual você fica em casa. Deus falou assim, aí eu tô esperando. Eu falei, Senhor, espera mais um pouquinho. Mas Deus falou comigo e eu vou ter que fazer, porque se Ele mandou, tem que obedecer, que eu não sou besta, né? Então vamos aqui, quarto tópico, meus irmãos, né? Então, Ruth vai lá catar as espigas lá na terra de Boaz. E olha o que acontece, né? Aí você vê o Deus de Noemi trabalhando também na vida de Ruth.
Olha o que diz aqui no quarto tópico. Deus chama a atenção de Boaz para olhar para Ruth. Eu quero dizer para você, no teu recomeço, talvez você se sinta tão sozinho, né? Nesse novo desafio, nessa nova fase da sua vida. Mas eu quero dizer para você que o Senhor, Ele vai tocar em pessoas para te auxiliarem nesse recomeço. Ruth sozinha lá, catando as espigas. E olha o que acontece. Olha o que diz lá no livro de Ruth 2, 8, 11. Boaz era o dono das terras, né? Um homem muito rico que também era da família de Noemi e Ruth. Tá ligado aí, né, irmão Seite? Não tá dormindo, não. Presta atenção. E aí, Deus chama a atenção de Boaz para Ruth. Olha o que diz aqui, ó. Então, disse Boaz a Ruth. Boaz viu Ruth, a viúva, a rejeitada, a pobre, a estrangeira. Deus chamou a atenção de Boaz para Ruth. E olha o que Boaz diz a Ruth. Olha isso, gente. Ouve, filha minha. Não vai escolher em outro campo, nem tampouco passeis daqui. Porém, aqui ficarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não deem ordem aos moços que te molestem. O Senhor vai dar ordem a teu respeito. Boaz diz que ele deu ordem para que ninguém tocasse em Ruth. Ele diz, minha filha, pode ficar por aqui, pode colher à vontade, e eu estou dando ordem aqui a todos esses homens para que não toquem em você. Tendo tu sede, vais aos vasos, porque Ruth, né, lá aqui ainda falando sobre a história de Ruth, tem um versículo aqui que diz que ela bebia a água dos poços, né? Ela bebia o resto, aí Boaz diz assim, não, vai aos vasos e bebe água de lá. Então, ela caiu sobre o seu rosto, inclinou-se em terra e disse, por que achei graça em teus olhos, para que façais caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Ruth, mesmo conhecendo Deus de Noemi, ela olha para Boaz e diz assim, mas o que o Senhor viu em mim para estar fazendo tudo isso por mim, sendo eu, tipo, uma sem valor, uma estrangeira? Aí olha o que Boaz respondeu. Vale ou não vale a pena ser fiel, meus irmãos? Presta atenção. Olha o que Boaz diz para ela. Olha só, porque por um momento, mesmo sabendo o Deus que estava sobre Noemi estaria com ela, olha o que ela questionou todo aquele cuidado. Mas olha o que Boaz diz para não deixar dúvidas de que tudo que ela passou valeu a pena, de que a decisão de permanecer ao lado de Noemi valeu a pena. Olha o que ele diz. Bem, se me contou quando fizestes a tua sogra, depois da morte do teu marido, e deixastes a teu pai e a tua mãe, a terra que nasceste, e vieste para um povo que antes não conhecesse. Vale a pena ser fiel. No momento, você pode dar um amém? Porque eu imagino, a gente contando assim, você imagina uma história de tragédia. E aí você imagina, Ruth tinha marido, Ruth uma mulher nova, ela sai da sua cidade, ela vai para uma outra cidade, chegando lá ela passa pelo processo, primeiro ela decide permanecer, depois ela passa pelo processo da humilhação, e aí ela começa a experimentar verdadeiramente o cuidado de Deus. Então eu quero dizer para você nessa noite que vale a pena, Deus ele tem visto cada passo que você tem dado até o teu Belém, coisas que você tem esperado, e até chegar a Belém, tipo, ela ouviu que o Senhor havia visitado novamente Belém, mas até chegar a Belém foi todo um processo, e o Senhor não mudou a sorte dessas duas mulheres da noite para o dia. Eu quero dizer para você que vale a pena ser fiel. Tudo que você plantar e sofrer no teu recomeço, Deus estará vendo. Repita comigo, nada ficará em vão. Nada ficará em vão. Tudo que você tem plantado no teu recomeço. E uma coisa também que eu aprendo aqui, meus irmãos, órfão partiu. Deus ele vai permitir que algumas pessoas, né, aceite. Eu e você, a gente é nós, né, como diz o pastor, né? Ele já recomeçou algumas vezes, a gente também, mas a gente está junto. Então valorize as pessoas que permanecerem do teu lado no teu recomeço. E ainda que a pessoa diga para você, vai embora.
Se você amar essa pessoa de verdade, fica com ela, não larga não, porque às vezes esse vai embora não é nem porque a gente quer. Quando eu mandei o irmão Josias embora, eu não queria que ele fosse. Eu queria que ele ficasse. Mas eu pensei no bem dele. E aí, né, pastor, a gente falou, vai, mas no fundo a gente não queria. E que bom, irmão Josias, que você ficou. E agora tem a irmã Débora aí, como disse o pastor, né, para poder multiplicar em nome de Jesus. Então, valorize as pessoas que Deus colocar aí no teu recomeço, do teu lado, tá bom? E, ao mesmo tempo, pessoas que não quiserem ficar, deixa aí. Talvez tenha órfãs aí no teu recomeço que estejam te atrapalhando. Você está ali, a pessoa, ela diz até com a boca que quer estar do seu lado, mas o coração dela está muito distante. Na verdade, eu entendo que órfã, ela não se converteu. Agora, a Ruth, sim, porque você vê que na primeira deixa, né, de Noemi, a Bíblia diz que órfã volta para a sua terra, para a sua família e para os seus deuses. Então, na sua vida, se de repente tem pessoas que você está ali querendo arrastar contigo, e por mais que elas declarem coisas, mas no fundo do seu coração vocês sabem que o desejo delas é ir, libera. E só vai ficar no seu lado nesse recomeço quem o Senhor permitir, exatamente como foi comigo e com o pastor. Pessoas passaram pela nossa vida, pessoas vieram junto com a gente, né, para o Ministério de Ensino Palavra Viva, pessoas foram bênção na nossa vida, mas vocês permaneceram, vocês são as Ruths na nossa vida, e eu louvo a Deus pela vida de vocês. E agora aqui caminhando, né, para o 5º tópico. Olha o que acontece. E aí, Ruth, ela volta para casa, e olha só, e ela volta com comida. E olha, Noemi, quando ela voltou, ela dizia, as pessoas falavam assim, não é esta Noemi? Ela falava, não, meu nome não é mais Noemi, meu nome é Amarga, porque meu coração está cheio de amargura. E quando Noemi vê a história começando a mudar, olha o que Noemi declara lá em Ruth 2:20. Quando ela sabe o que Boaz está fazendo a Ruth. Ela diz assim, seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. Olha como é que as palavras de Noemi mudou. Olha o que ela diz. Seja ele abençoado pelo Senhor, ele não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. A mulher antes, amarga, que disse que o Senhor havia descarregado a mão sobre ela, diz, né, que o Senhor é leal e que o Senhor é bom. E a partir daí, Ruth retorna, ela conta a experiência dela lá no campo, né? E aí Noemi instrui Ruth, né? Noemi dá algumas instruções a Ruth para que se deite ali aos pés de Boaz, né, pastor? E aí Boaz se apaixona por Ruth, né? E aí Boaz se casa com Ruth, Noemi não está mais só. Agora Noemi tem uma família, né? Noemi era sozinha, né? Não ia ter mais maridos. E a partir dessa atitude de fé, de coragem, de ouvir a voz do Senhor, de voltar a Belém, Noemi e Ruth, essas duas mulheres, olha só, duas mulheres pobres, viúvas, estrangeiras, vulneráveis, que mesmo diante da dor, permaneceram íntegras e fiéis a Deus e uma a outra. Se coloque de pé. E aí, Ruth, como eu continuando aqui para a gente fechar, né? A estrangeira, a pobre, a rejeitada, aquelas duas mulheres, né, que quando retornaram de Belém, tiveram todos os olhares. Talvez as pessoas estejam comentando alguma coisa sobre você, talvez a sua família, talvez no seu trabalho, enfim, diante de um quadro todo negativo. Olha o que acontece, né? A que catava resto de espigas na lavoura, agora é a dona da lavoura. Esse é o nosso Deus. E vocês sabem quem foi Ruth? Ruth foi nada mais, nada menos que a bisavó do rei Davi. Esse é o nosso Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Então, para o teu recomeço, você vai ter que ter convicção, você vai ter que ter coragem, você vai ter que ter fé, você vai ter que se humilhar. E se em algum momento, porque às vezes falta, às vezes a gente falha. Quantas vezes eu tive a sensação de que o Senhor se esqueceu de mim?
Quantas vezes eu pensei, Senhor, por que isso está acontecendo? Mas aí você lembra que o mesmo Deus que está no teu presente, Ele também está no seu futuro. E ainda que o quadro esteja muito negativo, ouça a voz do Senhor, volta para a tua Belém, porque o Senhor está lá te esperando. Talvez você pense assim, pastor, a mensagem foi legalzinha, mas eu não tenho nada para recomeçar. Não, tem sim. Amanhã é segunda-feira. Amanhã é um novo dia. E com o amanhecer nós vamos ter uma nova oportunidade. Eu preciso ser uma melhor esposa amanhã. Eu preciso ser uma melhor serva amanhã. Eu preciso ser uma melhor mãe amanhã. Eu preciso ser uma melhor pastora amanhã. Então, em nome de Jesus, coloque no seu coração o desejo de todas as manhãs recomeçar da melhor maneira possível. E agora, para fechar, Deus trouxe aqui a minha memória e eu vou falar. Ontem, conversando com o pastor, do nada, a gente estava falando sobre família. E aí o pastor falou assim, nossa, eu abracei tão pouco meu pai, né? E aí eu pensei assim, eu falei, eu também dei poucos abraços no meu. E aí olha o que Deus falou comigo, eu até compartilhei com o pastor. Sabe por que às vezes a gente não muda? Porque a gente fica lamentando, ele não vai poder mais abraçar, ele não vai mais nunca mais poder abraçar o pai dele. Eu não vou mais poder abraçar o meu. Mas eu posso corrigir nas pessoas que estão vivas e que fazem parte da minha vida. A gente fica se lamentando muito pelos abraços que a gente não pode mais dar, pelas coisas que a gente não pode mais fazer. Mas Deus diz para mim e para você, viva o hoje. Abrace, aproveite as oportunidades, ame mais. Não enterre nenhum sonho, não desista em nome de Jesus. Coloque o seu recomeço, coloque os seus planos para o futuro diante do Senhor e viva todos os dias, né, como uma oportunidade de um recomeço dado pelo próprio Deus por mim e por você. E o que essa mensagem tem a ver com a Páscoa, pastora? Jesus morreu na cruz, Ele ressuscitou, Ele pagou a nossa dívida e nos deu a oportunidade desse recomeço, que nada mais é do que um ensaio para a vida eterna, né? Como cantou aqui o Ministério de Louvor, onde um dia estaremos face a face com o nosso Deus. Aplauda o Senhor. Se você é grato, se você entendeu essa palavra, se você deseja recomeçar, aplauda o Senhor.